Oi pessoal, como vocês estão? Hoje eu quero iniciar o vídeo com uma pergunta para vocês a respeito do vínculo afetivo. Quando eu falo sobre esse assunto, qual é a primeira imagem que vem à cabeça de vocês? Deixa depois nos comentários para eu saber. Então hoje nós vamos conversar a respeito do vínculo afetivo entre a mãe e o bebê. O que é esse vínculo? Como ele se inicia? Será que é possível aumentar esse vínculo ainda na gestação? Por que ele é tão importante que tantas pessoas falam sobre ele? Bom, pessoal, a gente escuta tantas pessoas falando a respeito do vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, mas vocês já pararam para pensar o que é esse vínculo? A gente geralmente escuta assim: a gente precisa amamentar para aumentar o vínculo, a gente precisa fazer carinho, a gente precisa brincar com o bebê, fazer massagem. Tudo isso ajuda a aumentar o vínculo afetivo. E é verdade, ajuda mesmo. Mas geralmente quando a gente pensa nisso, a gente está pensando lá na frente, depois que o bebê nasceu. E hoje eu vim contar para vocês que é possível aumentar e estimular esse vínculo afetivo entre a mãe e o bebê ainda durante a gestação. Mas primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esse vínculo, para a gente entender por que ele é tão importante. Então vamos lá! Para a gente entender o que é o vínculo afetivo, vou primeiro separar essas duas palavras, a gente vai conversar sobre elas separadamente, depois eu vou ligá-las de novo. O que é o vínculo? O vínculo é toda ligação, todo relacionamento, toda socialização que os seres humanos fazem uns com os outros. Já existem várias pesquisas, vários artigos científicos que falam e que provaram que o ser humano não consegue sobreviver sem se socializar, sem se relacionar. Então, o vínculo é toda essa ligação, todo esse relacionamento, a socialização que nós temos uns com os outros durante toda a vida. E o que quer dizer o afetivo? O afetivo vem de afeto, vem de amor, de carinho, de sentimentos. Então, quando a gente fala especificamente de vínculo afetivo mãe e bebê, nada mais é do que a ligação de amor que existe entre a mãe e o bebê. Bom, pessoal, eu não sei se vocês já assistiram o vídeo anterior a esse, que é o início da vida. Nesse vídeo eu falo muito a respeito das nossas memórias celulares, né? Desde o início da nossa vida, nós temos registros de rejeição e aceitação da nossa mãe. Então, o nosso vínculo afetivo, ele já vai sendo criado desde o início da nossa vida, desde o início da nossa existência, lá ainda no ventre da nossa mãe. A princípio, existe a rejeição da nossa mãe. Afinal de contas, o bebê é um ser estranho ainda para ela. Ela ainda não conhece esse bebezinho. E aí o vínculo vai sendo feito, gerado, criado ao longo dessa gestação. A partir do momento que essa mulher descobre a gravidez, ela vai conversar com o bebezinho, por instinto mesmo. Ela vai conversar, ela vai fazer carinho na barriga, ela vai se alimentar. Tudo isso vai passando para o bebê, né? Ao mesmo tempo, ela sente, ela se emociona. Como a gente já conversou, as emoções que a mãe sente vão passar para o bebezinho e fazer com que ele sinta também esses mesmos sentimentos. Então, tudo isso vai aproximando mãe e filho. Portanto, o vínculo afetivo se inicia desde o início da gestação, através do contato físico, psicológico, hormonal. A gente pode dizer que o vínculo afetivo é tão importante para a mãe quanto para o bebê. E para a mãe é importante que já ocorra esse vínculo afetivo ainda na gestação, porque ela pode estimular esse bebê e através dos estímulos que a gente vai conversar a respeito deles mais para frente, através dos estímulos que ela vai fazer com esse bebezinho ainda no seu ventre, ele vai responder a esses estímulos
e vai armazenar essas informações na sua memória, e quando ele nascer, ele vai continuar respondendo à mãe, a esses estímulos da mãe. Então, quando esse bebê nascer, a mãe vai olhar para ele e não vai ver ali um ser diferente, um ser tão estranho, né? Ela vai olhar para ele e perceber que ele é aquele bebezinho que estava dentro da barriga dela e responde a ela. Então, a comunicação entre os dois fica muito mais fácil de acontecer depois que esse bebê nasce também. O bebê, ele vai formar a personalidade dele a partir da relação que ele tem com a mãe. Lembrando que a mãe é o primeiro ser humano com quem esse bebê vai se comunicar, vai se relacionar. Então, o vínculo afetivo, essa é a primeira grande importância do vínculo afetivo. A comunicação com que a mãe tem com o filho vai ser muito importante e vai ser primordial para como esse bebê vai se relacionar com outras pessoas durante toda a vida dele. Além disso, através dos estímulos da mãe, o bebê também começa a aumentar a capacidade cognitiva e intelectual dele. Através desses estímulos externos que a mãe faz, como por exemplo, falar, conversar com o bebê, passar a mão na barriga, fazer carinho, se alimentar, entre outros que a gente vai conversar depois, esses estímulos também auxiliam esse bebê na parte intelectual, ou seja, o bebezinho ele começa a fazer sinapses entre os neurônios, né? O neurônio começa a conversar um com o outro e eles começam a ter a percepção desses estímulos, eles começam a armazenar essas informações na memória dele e consequentemente, depois que esse bebê nasce, ele vai se lembrar desses estímulos que a mãe pode continuar fazendo depois do nascimento do bebê e vai conseguir se comunicar, como a gente já conversou, de uma maneira mais fácil com a mãe.